Pessoal, então vamos iniciar a análise dessa placa. É uma ASUS H81M-E, versão da BIOS 1.3, certo? Já conectei aqui a fonte. Vamos testar ver se ela está iniciando. Para esse teste inicial, a gente vai fazer um curto nos pinos do painel frontal do gabinete para poder saber se a placa vai pelo menos ligar. Como vocês podem ver, o cooler ligou, certo? Está funcionando, a placa está ligada, certo? O que isso nos indica? Que se porventura tiver algum problema nessa máquina, vai ser no processador, certo? Ou no processador ou na memória RAM, mas ela está iniciando, ligando perfeitamente. Eu tinha falado nesse momento aí, o problema podia ser o processador ou a memória RAM. Porém, depois de analisar, eu descobri que o problema realmente era o processador. Não o processador em si, mas o socket dele que está com alguns pinos tortos, como você pode ver na imagem. Eu vou fazer aqui algumas simulações de como descobrir possíveis defeitos na placa, tá? Vamos começar ilustrando a situação de um possível defeito nessa placa, um defeito muito comum que pode inclusive acontecer com você. Em um belo dia, você chega no seu quarto, vai ligar o computador, aperta o botão de iniciar e ele simplesmente não liga. O que pode ser? Em primeiro lugar, antes de chegar na placa, o defeito pode ser fonte, mas vamos dizer que você já testou a fonte, ela está funcionando e então o defeito é a placa. Como que eu posso diagnosticar onde está o problema dessa placa e como a gente pode resolver? Quando acontece esse tipo de defeito na placa, na maioria das vezes vai estar atrelado ao circuito de 12 volts, que é esse pino aqui. Ele tem ligação com vários componentes da placa, certo? E ele é o responsável por fazer a placa ligar. Conecte as ponteiras do multímetro nos terminais do conector e se o multímetro bipar ao conectar em terminais opostos, o circuito de 12 volts está em curto. Para terminais vizinhos, isso não se aplica, pois devem entrar em curto. Vou estar mostrando aqui para vocês através do esquema visual da placa que temos aqui. Veja que aqui a gente tem esse mesmo conector de 12 volts. Esse aqui é o esquema visual dessa placa, certo pessoal? Os esquemas visuais mudam de placa para placa. Eu poderia estar usando o esquema elétrico para fazer essa análise, porém achei mais intuitivo usar o board view da placa ASUS. Então para começar, a gente vai ter aqui os primeiros pinos, são os pinos GND, são pinos que servem para dar aterramento. Indo para esse outro lado aqui, a gente já chega na pinagem 12 volts. Tanto esse aqui que é o terceiro pino, quanto o quarto, eles vão receber 12 volts da fonte. E esses 12 volts, eles vão percorrer por esses componentes aqui que estão em amarelo. Mas aqui a gente dá destaque a esses três MOSFETs que estão aqui, o PQ131, PQ121 e PQ111. Esses três MOSFETs são os que mais causam esse tipo de defeito na placa. Então se a gente chega aqui e vai tentar achar qual MOSFET que está com defeito, o que é que a gente precisa fazer nesse caso? Para conseguir identificar qual MOSFET está com defeito, a gente precisa analisar cada um detalhadamente para descobrir se ele é canal P ou canal N. Cada MOSFET ele vai funcionar como uma espécie de interruptor. Veja o exemplo a seguir. Observe que eu estou te mostrando um MOSFET que por coincidência é bem parecido com esse MOSFET que temos na nossa placa. Esse MOSFET ele tem três pinos. Um é o dreno, representado pela letra D, o outro é o gate, representado pela letra G, e o outro é o source, representado pela letra S. Esses três pinos vão dizer exatamente o tipo de dopagem que vamos ter no nosso MOSFET. Quando a energia que passa pelo source é maior do que a energia do gate, então a energia vai para o dreno e isso caracteriza MOSFET do tipo N.
Para testar com o multímetro digital, vamos definir primeiramente para a escala de continuidade. Colocamos então a ponteira vermelha do multímetro no dreno, a ponteira preta no gate, e isso precisa resultar em uma tensão infinita. Depois conectamos a ponteira preta no source e a vermelha no dreno, e então precisa dar uma tensão infinita. Depois vamos inverter as ponteiras. Conectamos então a ponteira preta no dreno e a vermelha no source, e isso precisa nos dar pelo menos uma tensão de meio volt. Em seguida, conectamos a ponteira vermelha no gate e precisa dar uma tensão infinita. Quando isso ocorre, nós estamos acionando o MOSFET. É como se estivéssemos apertando um interruptor, ligando a energia, ou seja, a energia vai passar direto. Para comprovar, se formos medir novamente com a ponteira preta no dreno e a vermelha no source, vai nos dar uma tensão de 0 volts. Se trocarmos as ponteiras, colocando a vermelha no dreno e a preta no source, vai nos dar uma tensão de 0 volts. Conectando a ponteira preta no gate, vai nos dar uma tensão infinita, e então o MOSFET está desacionado, ou seja, é como se tivéssemos desativado o interruptor. E então, conectando a ponteira preta no source, vai nos dar uma tensão infinita. Conectando a ponteira preta no dreno e a vermelha no source, vai voltar a nos dar meio volt. Esse é um exemplo de representação de um MOSFET em um esquema elétrico. Lembrando que o teste do MOSFET na placa real vai ser feito a partir da passagem de eletricidade, seja ela feita com um multímetro ou com uma fonte de bancada. Então, vamos dizer que o problema não está na linha de 12 volts, mas está na próxima linha que a gente considera como principal para o funcionamento da placa, que é a do conector de 24 pinos. Primeiro a gente precisa identificar quais pontos dos conectores são GND e quais são tensão. E para isso a gente vai utilizar o Board View. Observe aqui no Board View que ele lista toda a pinagem e ele vai te mostrar aqui quais são GND e quais são tensão. Vamos começar aqui pelo primeiro pino. Veja que o primeiro pino ele vai receber 3 volts. A gente consegue testar isso com a própria tensão de continuidade do multímetro.